Graça e paz, irmãos, missionário G aqui. Vou dublar ex-médica da FEMA. Celeste Bishop Solon dá uma entrevista para o canal Israeli News sobre Covid-19, vacinas e implantação de chip de hidrogel da DARPA. Celeste, você poderia fazer a gentileza de falar um pouquinho de você para a nossa audiência? Então conte-nos um pouquinho sobre as suas credenciais. Ok, então basicamente eu sou uma irmã cristã em Jesus Cristo. E eu me tornei uma crente aos 5 anos de idade, minha filha é de judeus. E é claro que isso criou todo tipo de situações interessantes em minha vida. E o Senhor providenciou de modo singular a mim todas as variadas experiências e que eu tive em toda a minha vida para que eu convergisse nesse período de tempo. E para que eu possa compartilhar o que é a vontade dele para a minha vida. E eu juntei um monte de ousadas, lindas mulheres que saíram de suas casas e foram para as linhas de frente. Eu tenho a honra de ser incluída entre essas mulheres de fé. Portanto, minhas credenciais são: comecei na medicina com pediatria, e eu tive uma filha que nasceu com algumas sequelas durante o nascimento, então fui para a odontologia para não ficar fazendo a mesma coisa. Por isso pode ser muito intenso. Ela correu risco de vida nos primeiros dias de vida, a sobreviver na medicina, e eu fui para a medicina ambiental. E fui introduzido e instruído pelo Dr. Philip Ryan, soluções naturais ao invés da indústria farmacêutica. E dali eu senti uma urgência absurda vinda do Senhor, e Ele me disse para eu fazer isso. Na verdade, eu comecei como uma voluntária para trabalhar para a FEMA. E eu trabalhei até por volta dos 11 de setembro de 2001 até os eventos de 11 de nove de 2001, que foi quando o Homeland Security foi formado e eu tinha uma posição pequena em Homeland. Mas a FEMA e Homeland Security trabalham juntos, então a minha especialidade era planejamento, mas você meio que faz um pouco de tudo, e meio que igual ao ser mãe, você faz um pouco de tudo. Então eu fiz de tudo, usei vários tipos de chapéu ditado. Então eu fiz desde exercícios até comandos de incidentes. É claro que eu estava envolvido com o bug AIK, com o 11 de setembro, furacão Katrina, terremoto, todos os tipos de desastres, e planejamento para desastres futuros, incluindo pandemias, que é o que vemos exatamente agora. Ok. Eu orei a respeito e estou pronta para compartilhar o que você tem a dizer. Vamos direto ao assunto. Sabe que quase todo o planeta está em isolamento agora mesmo. E algumas pessoas pensam que nós ainda vamos voltar ao normal. Que país irá ser? Como o presidente Trump fica dizendo isso e prometendo todos os dias, pessoas ficam dando ouvidos a ele e ficam lhes dizendo que coisas boas estão para acontecer. Então essa outra parte, sabe, outro lado, eu quero saber. Pessoas que dizem não, a nova ordem mundial assumiu o controle completamente. E nós não vamos voltar ao normal. Então a minha pergunta é para você. Nós iremos voltar algum dia ao normal como éramos em dezembro de 2019? Ou janeiro de 2020? Não, nós nunca mais voltaremos ao normal. O propósito Covid-19 real ou percebido, não interessa de qual lado da cerca você está, ele está sendo usado para injetar um governo global, uma nova ordem mundial. Se você acredita no sistema da besta ou se você acredita em uma nova ordem mundial, isso foi injetado no mundo já. E por isso que o mundo teve que entrar em uma parada abrupta e injetado, porque eles estão coletando cada pedaço de fragmento da sociedade. Cada aspecto da vida, desde as compras até a área de saúde, até nossas famílias, como interagimos, a um nível de relacionamento. Você sabe que a maior parte das igrejas e instituições relacionadas à fé foram duramente atingidas.
Você não poderia mais reunir, exceto virtualmente. E triste disso é que estamos usando exatamente o mesmo mecanismo que está nos controlando. Em um grau muito maior todos os dias. Até mesmo você fazer uma reunião junto, como nós estamos tendo essa conversa agora. Seria muito melhor se pudéssemos fazer isso pessoalmente? Sim, então permite-me tecer um comentário aqui. Um dos conselheiros do presidente é um dos indivíduos com quem eu converso regularmente. Eu diria frequentemente. E muita gente ficou chocada quando eu revelei que ele tinha me dito que... isso já faz uma semana, mais ou menos. Ele disse que o presidente não estava mais no poder, o presidente Trump. Que tinha sido removido do poder e que... claro que havia um corpo que o substituiria, isso que são os Rothschild Rockefeller, ele disse. Henry Kissinger disse que ele tinha o controle para demitir o piloto e estamos no controle disso, só que pareceu estranho para as pessoas quando eu disse isso. Mas ele também confirmou o que você está dizendo. Em meio que disse que isso começou um pouco mais cedo do que eles estavam planejando, mas a caixa de Pandora já está aberta. E eles disseram também, nunca mais as coisas serão iguais. E disse, eles vão começar com um reset total e causará um efeito dominó aos eventos. E eles estão causando para causar o desarmamento. Ele disse que fariam de um modo que o público não perceba que estão tentando desarmá-los, permitindo que os eventos sejam criados e então ir adiante. Só um pensamento que me veio, não, tudo bem. Você é a nossa segunda fonte, a segunda testemunha que afirma isso. E quando nós conversamos antes, você disse que algo aconteceu em 13 de março de 2020. O que foi? Você poderia contar às pessoas o que aconteceu nessa data, naquele dia? Bom, primeiro por volta de do segunda ou terceira semana de janeiro, eu tenho minhas fontes, as quais eu visito regularmente, e há conferências anuais, sabe, o que há algumas coisas que mudam. Mas no mais a vida segue como o usual. Mas eu fui ao Fórum Econômico Mundial, que as pessoas podem ir, fica em Davos, Suíça. Você pode procurar em sua ferramenta de busca favorito, e o que eu vi me horrorizou, porque especialmente eu estava lidando com planejamento. E eu vi que todas as camadas de planos onde estavam envolvidos vindo à realização. Envolvidos vindo à realização e eles estavam sendo animados, estavam vindo à vida. E eles tinham gráficos lá, muitos gráficos, que são muito fáceis de assimilar. Você consegue ver os tentáculos saindo e como uma coisa interage com a outra. E como você disse, é como os dominós. Então, naquela pilha de materiais pelos quais eu passei, porque eu fiz uma apresentação, e tinha 18 plataformas diferentes, E o senhor ficava me dizendo 18, 18, mas eu não tinha lido para pesquisar. E de repente veio a mim, enquanto eu andava com o meu cãozinho, veio que 18 é 666. Sabe que 18 plataformas e no topo diz Covid. São os 18 objetivos deles com os quais eles vão mudar o mundo. Então, incrustados neles havia essa informação sobre novela geométrica, novel geometry. E eu tinha minhas fontes, então perguntei a eles, o que essa novela geométrica tem a ver com o número pi? Então, 13 de março era o Dia Internacional do Pi. E eles estavam fazendo, aquele é o dia em que o presidente Trump foi diante do povo americano durante o seu discurso e trouxe à tona 12 ou 13, eu não contei, CEOs, e disse, o que? O Walmart fará isso, o Costco fará isso, e foi aquela tipo, que estão apoiando esse esforço, estão todos se unindo. Como se fosse uma parceria público-privada, mas é o código para o fascismo global. Então, basicamente, ele estava quase se prostrando, não no nível que o Obama se prostrou,
Agora, antes disso, ambos os presidentes Trump e o vice-presidente Pence, a senhora da Organização Mundial da Saúde e o Dr. Fauci, todos usam a expressão pela segurança da saúde, entre aspas. E não consigo me lembrar se o bem-estar ou felicidade. Isso é um código e basicamente ele é invocado. Aconteceu uma emergência. Pessoas que sabem sobre esse código são políticos, lobistas oficiais do governo e do ramo militar. E basicamente quando você usa esse código, ele suspende a Constituição dos Estados Unidos. E muitos deles falaram isso em múltiplas ocasiões. E quando eu expus que era isso que eles estavam fazendo, eles mudaram sua operação. Então, uma pessoa inicia o código de emergência e outra finaliza. Então, eles tentam fazer outro tipo de coisa. Então, onde começaram as cláusulas de emergência, uma pessoa fez isso. Deus abençoe, sabe? E no começo do discurso, finalizou como ele, código, no término. Mas você tem que entender que nós estamos agora em uma nova ordem mundial, que é uma. Então eles estão usando agora a formação romana da falange, como soldados romanos que ficavam entrelaçados. E eles estão operando como um, se protegendo. Eles já não importa mais se eles começam no início da cláusula ou no final. Ou se a pessoa começa a cláusula e outra termina. Eles estão agindo como uma unidade. Isso é realmente importante de se entender. Quando você tenta decifrar os diferentes códigos que eles estão transmitindo, continua. Vai continuar no próximo vídeo, parte 2.